Muita gente fala sobre os jogos de luta estarem acabando, que já é uma coisa de velho, que já não passou da época e tudo mais. E pra entender exatamente se isso tá acontecendo direito, eu resolvi ir atrás e ver se realmente tava ruim. Por isso eu compareci no Treta Championship 10 anos, que aconteceu em 2022. E o que eu encontrei lá me respondeu todas as minhas dúvidas. Então não se esqueça de se inscrever no canal, se você gosta de reportagens, histórias de bastidores, seja de jogos, de eventos, de animes, o que você achar legal, tem aqui. Dê uma olhada, dê uma chance, espero que goste. Então vamos lá. Salve galera, pra quem não me conhece, eu sou o Giovanni. Na comunidade de jogos de luta sou conhecido como Gijolures. E eu sou o cara que criou o Treta em 2010, basicamente isso. A primeira fita que eu ganhei, né, de Super Nintendo foi Street Fighter 2, né? Nossa. Então, quando eu tinha, 7, 8 anos, né? Então, dali, essa geração, né, cara? A gente acabou jogando muitos jogos de luta. Daí eu passei por Killer, Mortal 1, 2 e 3. Então, eu peguei essa época de ouro dos jogos de luta, né? Então, aquilo que você acaba sendo muito marcante pra você na infância, você acaba levando pra vida inteira, né? Então, é isso, cara. Essa paixão por jogos de luta começou desde muito novo. E, cara, com o passar dos anos, ela vem aumentando. E aí, até chegar ao ponto de eu, além de jogador, eu também comecei a me envolver com organização. E foi assim que o Treta ele nasceu, né? Quando eu ainda estava aprendendo sobre jornalismo, uma das coisas que eu fazia bastante na redação que eu trabalhava era as chamadas externas. As externas são aquelas reportagens na rua, em evento, alguma coisa do tipo, para cobrir um certo evento. Então eu fui para muito show, por exemplo, para poder ver o que estava acontecendo ali. Shows grandes, bandas, pessoas famosas. Ou lugares como, por exemplo, uma feira de jogos, de qualquer coisa do tipo. E uma coisa que eu sempre reparava ali quando acabava o show, o evento, é que todo mundo ia embora. Acabou, já conseguiu fazer a sua diversão naquelas 2 horas no máximo. E quando eu cheguei no Treta, o que eu senti ali era que aconteciam as lutas, aconteciam as coisas e as pessoas continuavam ali, se abraçando, chorando, rindo e conversando. Porque o show não eram os jogos de luta em si, mas sim a comunidade. Esse papo de que os jogos de luta estão acabando, que tá ruim, não tem como você simplesmente acreditar nisso, porque o que faz o sucesso de alguma coisa é o público que ela tem. E o público nos jogos de luta, ele tem a ele mesmo. E isso se retroalimenta há 1, 2, 4 anos, 10 anos, 30 anos. Acho que é os jogos de luta, né, cara? Acho que é um pouco de tudo, na verdade. Uma coisa que é muito legal na FGC são as pessoas, né? Eu sempre falo pra galera que o C de FGC é comunidade. Então, é um evento de comunidade, todo mundo se ajuda, todo mundo faz o corre pra fazer acontecer. Eu sempre falo que, apesar de eu ter criado Treta, eu dou o pontapé inicial. Então, assim, eu agradeço todo mundo da minha staff, as pessoas que vêm, né, cara? A gente tá num momento pós-pandemia, as passagens extremamente caras, o custo, né, para as pessoas passarem o final de semana no Treta é extremamente caro. Então, assim, eu sou muito agradecido, na verdade, pelo o amor aos jogos de luta, pelas pessoas da comunidade, tá ligado? Então, assim, é uma parada assim que eu faço com muito amor. Acho que é o todo, tá ligado? Então foi muito legal chegar no Treta e ver tanta gente vindo conversar comigo, querendo tirar fotos, trocar uma ideia. Isso é diferente, isso é legal. E as pessoas continuam se encontrando, afinal é um evento de 10 anos. E eu aproveitei também pra ver outras pessoas que eu sou fã e conhecer gente que eu sempre quis conhecer, que eu só conhecia através da internet. E foi sensacional conhecer pessoas que eu admiro pra caramba, assim como os caras que fazem o canal acontecer. Porque uma coisa é você olhar os nomes ali nos comentários, outra coisa é você conversar com as pessoas, você ver a cara delas. Eu descobri apoiadores do canal que eu nunca tinha visto o rosto, que eu fiquei muito feliz de dar um abraço. Essa união é algo diferente que eu não vejo, por exemplo, quando eu vou olhar uma cobertura de um esporte famoso. As pessoas vão lá, assistem a partida e vão embora. Esse é um diferencial dos jogos de luta, que o Treta consegue promover pra gente. Cara, assim, acho que é o legado, né? A gente tem muito tempo de estrada, então muitas coisas foram... Eu sempre falo que o Treta tá no lugar certo e no momento certo, né, cara? Então, assim, apareceu do Tokido vir pro Treta, do Sakunoko, Ryan Hart, né, o inglês, e tantos outros players, né? O que ganhou a Evo lá de Marvel, o Kenny Blue River. Então, várias pessoas muito grandes passaram pelo Treta, né? Bem nos primeiros anos. Então, isso acho que meio que marcou a comunidade, né? Eles até... amigo meu que foi para os Estados Unidos, chegou lá na Evo, os caras falaram, vocês são os caras do Treta? Então, assim, a gente já é
as coisas aconteceram, simplesmente é isso, cara. A gente veio organizando ano após ano e as coisas foram acontecendo. Então, assim, eu acho que isso ajudou, esse legado que o Treta tem, né? Então as pessoas já se programam para vir, né? E, sei lá, meio que pegou esse apelido de a Evo brasileira, né? Inclusive, eu queria até pedir desculpa, porque vários organizadores que estavam ali dentro pediram para eu narrar outros jogos, mas com tanta gente boa ali, eu preferi escolher e chamar outros, fazendo um trabalho que eu acho que seria melhor que eu. Mas mesmo assim, muito obrigado ao pessoal do Combat Club e que eu pude narrar todo o campeonato de KOF 15 do Treta. Foi muito legal. Eu só queria pedir desculpa que eu não pude falar com todo mundo, ou dar atenção como eu gostaria com todo mundo, que eu tava trabalhando como voluntário no evento. Então, automaticamente, ficou mais complicado de conversar e tudo mais e tal, porque eu tava naquela correria. Além disso, eu não tava 100%, como eu falei no meu Twitter, eu tive um problema sério de saúde ali durante os eventos e tudo mais, então não deu pra ficar como eu gostaria. Então peço desculpa se eu não tratei você como eu poderia, como eu deveria. Por outro lado, eu encontrei tanta gente legal, tanta gente maravilhosa. E os campeonatos, nossa, o evento é muito bem organizado. O que acontece? Você chega lá, já tem 3 telões, várias coisas, muita gente aparecendo e é rotativo, então parece que é vazio, mas é porque o pessoal fica muito lá fora também. Tinha banquinha de cachorro quente, tinha um lugar pra conversar, poderia passar por ali. E como campeonatos têm horários diferentes, vai revezando o público. Então isso é muito legal. Quem organizou isso foi o Gigio. Pô, muito obrigado por receber e por deixar eu também ajudar aí. Foi uma honra participar disso. Cara, a gente passa muito perrengue com parte financeira, tá? É um evento de comunidade, então a gente não consegue tantos patrocínios quanto deveria, tá ligado? Então, assim, por exemplo, você viu as cadeiras gamer do Treta? Depois pode mostrar lá nas fotos, até nos vídeos, né, Renatão? Cara, eu não consegui nem empréstimo de cadeira gamer. Então, assim, as grandes marcas, elas têm que olhar para jogos de luta. A gente tem um público imenso, tá ligado? Então, essas dificuldades financeiras são as que mais complicam pra gente poder fazer acontecer. A gente sempre passa ali com o orçamento na tampa, né? A gente normalmente toma prejuízo ou morre no 0 a 0. Então, assim, a maior dificuldade mesmo para fazer eventos como esse é a parte financeira. E é legal que, por exemplo, para quem trabalha com essas coisas, consegue fazer os chamados networkings, trocar ideia, conversar. Por exemplo, eu tava na Revolution Premium Stick e lá me chamaram para eu jogar umas partidas com os fãs. Fez 2 horas de fila. Muita gente desistiu de jogar comigo e eu surpreendi porque eu tava achando que ninguém ia aparecer. E aproveitei que eu falei com um monte de gente. Isso é muito legal. Conversei com o pessoal do Combat Club, com o pessoal da Jump.gg, várias empresas que investem nos jogos de luta. Então ali colocando dinheiro, tô colocando atenção e divulgação para os jogos de luta, para esse público, para essa comunidade maravilhosa. Mas o que mais me deixou assim embasbacado com a força disso foi que quando eu avisei que eu tava passando mal, que eu tinha tido um problema, eu tive só no Twitter centenas de comentários de pessoas desejando bem, querendo ajudar, se disponibilizando, sem contar as outras redes sociais, sem contar o privado assim, o WhatsApp, DM, essas coisas do tipo. É impressionante a força e a união que o pessoal tem pra ajudar. Essa é a comunidade que eu vejo. Por mais que muita gente reclame dessa comunidade, o Treta tá aí pra desmentir que ela é desunida, que ela não é forte. Se o Treta tá aí com 10 anos, não importa quantas dificuldades tenha, isso quer dizer muita coisa. É um trabalho que tem um público, tem uma organização e tem a sua importância, além do que a gente conhece como um evento, um momento, um dia no ano. É um fim de semana assim pra você guardar no coração, um fim de semana importante e que prova que mais do que simplesmente os jogos de luta estão bem, os jogos de luta, eles, acima dos jogos, eles têm a comunidade, os fãs, aquela troca de ideia que a gente já tem desde os fliperamas, porque assim como eram nos fliperamas, a gente tinha amigos, a gente fazia as zoeiras, a gente conversava, a gente descobria coisas juntos, e com o Treta e outros eventos a gente pode compartilhar ainda mais, e aproveitar ainda mais, e ter mais dessa interação nos tempos de internet, que agora as pessoas estão mais afastadas. O Treta prova que os jogos de luta unem e nos tornam mais fortes juntos. Até teve uma frase que o Keoma falou, tá ligado? Que os jogos de luta, com os jogos de luta, ele conseguiu vamos dizer assim, ser uma exposição maior do que se fosse num trabalho, por exemplo. E muitas das coisas que aconteceram na minha vida, eu devo ao Treta. Coisas, pessoas que eu conheci, network que eu fiz. Então, os jogos de luta e o Treta, eles me trouxeram muita coisa na minha vida, entendeu? Então, assim, eu cara, eu tenho muito amor pelo Treta, né, cara? Pela minha comunidade. Então, assim, eu sou cara, o Treta não vou dizer que é tudo, né? Porque eu tenho minha filha, minha esposa,
Mas assim, tem um papel muito importante na minha vida. É um ótimo momento para ser fã de jogos de luta. Então, muito obrigado a você por estar aqui, muito obrigado ao Treta, as empresas que falaram comigo, a SNK, que em cima da hora eu tive que conversar com eles porque tive um pequeno problema nas DLCs do trio Orochi. Eu conversando com eles forneceram as DLCs na hora. Isso é muito legal. Tudo pro evento acontecer, tudo pra comunidade acontecer, tudo pra experiências, amizades, conversas, encontros e abraços acontecerem. O Treta é sensacional, o Treta é importante. Ele não é à toa um dos maiores eventos da América do Sul, porque mais do que campeonatos, que também são extremamente muito importantes, ele é feito de pessoas, e isso vale muito. Muito obrigado a você por estar aqui. Em breve vai ter muitos conteúdos que foram feitos no Treta, inclusive entrevistas com os próprios youtubers que estavam lá junto, incluindo Dragão, Speed, Ryoran, Eterno Ninja, Georod, tem Velberan, tem muita coisa que vai aparecer, então eu espero que você goste, espero que você aproveite, espero que esse vídeo tenha valido pelo menos um like e a tua inscrição. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui, por ter ido no Treta e por ter falado comigo. E eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Buenas!